Romanos capítulo 3, vamos ler os versículos 21, 22 e 23, que nos dizem assim: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém? O pleno evangelho de Deus, uma perspectiva hermenêutica de Romanos. Ontem ministramos uma mensagem de introdução, falando sobre o evangelho, e hoje queremos avançar desde o capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 5, versículo 10. Ou seja, nós temos aí um desafio, quem sabe percorrer as principais verdades reveladas neste intervalo, nessa porção do livro de Romanos, e ainda entender um pouco mais a respeito do nosso tema, o pleno evangelho de Deus, uma perspectiva hermenêutica de Romanos. Algumas pessoas às vezes nos questionam dizendo assim: pastor, por que se deve usar esses nomes assim difíceis, né? Uma visão hermenêutica? Isso é para encher linguiça, é para impressionar? Qual é o objetivo afinal dessas palavras? Queridos, na verdade, essa palavra hermenêutica é uma palavra que não tem outra para nós substituirmos, e é uma palavra muito necessária, sobretudo nos dias de hoje, em que geralmente se faz uma leitura livre da Bíblia. O que é uma leitura livre da Escritura? A maioria dos expositores da Bíblia que estão nos púlpitos das igrejas, eles costumam tomar a Bíblia em suas mãos, ler um texto qualquer que seja do Antigo ou que seja do Novo Testamento, e ali ele fala qual é a sua impressão daquele texto. Ele fala para a igreja, ele transmite como verdade, como fundamento de fé, aquilo que ele entende do texto como verdade. E isso é um problema, porque quando o apóstolo Paulo escreveu o livro de Romanos, ou mesmo os outros escritores da Bíblia, eles escreveram dentro de contextos específicos, contextos que incluem a antiga aliança, a nova aliança. Os judeus tinham, na verdade, uma aliança com Deus, com o Yahvé, lá no Sinai. Vocês lerem, por exemplo, Êxodo capítulo 19, verão como que Deus fez uma aliança, um pacto com a nação de Israel. E então há um contexto dessa aliança. Quando nós lemos, por exemplo, o livro de Salmos, nós vamos encontrar ali tantas orações e tantas canções em que na letra dessas orações e canções ali são reivindicadas as justiças de Deus baseadas na aliança do Sinai. Então, por falta de um conhecimento específico, não é, do pensamento dos autores bíblicos quando escreveram suas cartas, porque ao escrever, eles não escreveram de qualquer modo, eles não foram falando o que vinha na cabeça, não, eles escreveram a partir de um procedimento, dentro de verdades que Deus lhes havia revelado, lhes havia mostrado. Então, hoje, nos dias atuais, aqueles que expõem a Bíblia, muitas vezes ignoram esses contextos, ignoram o que a Bíblia nos fala num sentido maior, e simplesmente traz uma aplicação daquilo que eles pensam que é, do modo como se pensa. E portanto, quando nós falamos uma visão hermenêutica de Romanos, essa palavra hermenêutica quer dizer uma ponte que nós vamos estabelecer entre os dias atuais e os dias em que o texto bíblico foi escrito. A palavra hermenêutica significa a arte e a ciência da interpretação. São princípios linguísticos que estão dentro do próprio texto. Não sou eu que vou estabelecer o sentido do texto. Não é você que vai estabelecer o sentido do texto. Não é a linha A de teologia, a linha B, ou a denominação, ou o bispo, ou o apóstolo. Não, a própria Escritura é que tem nela mesma estes princípios de interpretação de que nós vamos tratar. E um deles, que eu creio que seja o mais importante no momento, é a questão da visão dispensacional a respeito do propósito de Deus. Como que Deus estabelece dispensações bem distintas? Se nós falharmos nessa visão, nessa interpretação dispensacional da Bíblia, e é certo que existe uma linha teológica que nega
as dispensações, que dizem que isto é uma invenção de quem está criando pretexto para estabelecer diferenças entre os tempos, né? Mas se falharmos em ver, em ter essa visão bíblica a respeito do propósito de Deus, como é que Deus trabalha em cada tempo que Ele próprio estabeleceu, nós não teremos como ter uma compreensão clara da Bíblia. E diante então dessa linha teológica que nega a visão dispensacional, é preciso que nós apresentemos na Escritura, para que você leia com seus próprios olhos e veja que não foi simplesmente Paulo quem trouxe essa visão dispensacional, mas tantos autores bíblicos, todos falaram de uma visão dispensacional. E nós veremos isso agora aqui em alguns textos da Escritura, amém? Por exemplo, o texto que nós lemos agora, Romanos capítulo 3, versículo 21, quando diz assim, mas agora, está aí na sua Bíblia? Este agora, mas agora. Quando ele diz mais agora, ora, ele vai apresentar uma verdade bíblica que certamente está em oposição ao que até então foi apresentado. Daqui a pouco nós vamos discorrer o que Paulo mostra antes deste agora. Antes do agora, em que ele diz, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Como é que era então antes disso? Ele vai nos mostrar aqui no capítulo 2 de Romanos que prevalecia o tempo da lei. Deus havia dado a lei como um padrão de justiça, não para que o seu povo guardasse. Deus nunca esteve enganado, pensando que os povos de Israel haveriam de guardar a lei. Não pense que quando Deus deu a lei no Monte Sinai, e esse é o pensamento da maioria dos cristãos, as pessoas pensam assim, Deus deu a lei com o intuito de o povo de Israel guardar aquela lei, cumprir com aquela lei. Mas será que Deus não sabia que o povo era incapaz de guardar aquela lei? Então o apóstolo Paulo, quando diz, mas agora, ele estabelece um ponto de partida, a partir do qual se estabelece um novo olhar, uma nova dispensação, um novo tempo, em que Deus manifesta a sua justiça, o modo pelo qual ele há de salvar o homem. O mesmo está aqui em Romanos capítulo 5, veja, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículos 12 a 15. Veja como que Paulo estabelece claramente três principais dispensações. Aqui nós chamamos a dispensação antes da lei, a dispensação da lei e a dispensação da graça, que é depois da lei. Leia comigo. Capítulo 5 de Romanos, versículos 12, 13 e 14. Até o 14 está ok. Diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então aqui está a primeira estaca, o primeiro marco. O primeiro homem, Adão, ele pecou. Assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E ele continua mostrando, porque até ao regime da lei, de Adão, desde a sua queda, até ao regime da lei, não há aqui um espaço bem definido de Adão, desde a sua queda, até chegar o regime da lei, diz a Bíblia, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não havia lei, desde Adão até vir o tempo da lei. Olha o que diz, porque até ao regime da lei. Ora, então chega um momento na história do homem em que Deus traz o regime da lei. Antes disso, não havia a lei. Está no versículo 13, com muita clareza. E no 14, as estacas são bem definidas, dizendo, entretanto, ou seja, embora houvesse ali o pecado, embora não houvesse a lei de Adão até o regime da lei, entretanto reinou a morte, desde Adão até, Moisés. O regime da lei veio com Moisés. Entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia. Então está aqui, desde Adão até Moisés. Adão entrou o pecado, por Adão entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, mas ainda não havia a lei, até que então, com Moisés, veio a lei. Então os irmãos percebem que há um período
diferenciado de Adão até Moisés, que de Moisés em diante vai se estabelecer um outro período, agora na base de um outro princípio, agora o princípio da lei. Então de Adão a Moisés, a dispensação antes da lei. De Moisés até Cristo será o período então da lei. Por que até Cristo? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, e veja o versículo 17, como que essa verdade claramente nos é apresentada. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Nós acabamos de ler agora em Romanos capítulo 5, versículo 12. Porque por um só homem entrou o pecado no mundo. Então em Adão veio o pecado. Repita comigo: em Adão veio o pecado. E pelo pecado a morte. Então o pecado e a morte vieram com Adão. Agora olha o versículo 17 de João capítulo 1. Porque a lei foi dada por intermédio de... O pecado e a morte vieram por intermédio de... E a lei veio por intermédio de Moisés. Agora vejam, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Os irmãos percebem que há uma diferença de tempos. De tempo em tempo Deus vai estabelecendo marcos. A morte e o pecado entraram por intermédio de Adão. E começa, portanto, o reinar da morte em Adão. Até que vem então a lei em Moisés. E até que vem Cristo trazendo a graça e a realidade. Não que não houvesse antes a graça, mas que ele traz a graça em realidade na sua pessoa. Diferenciar, portanto, a dispensação antes da lei, a dispensação da lei e a dispensação depois da lei, isso é um princípio hermenêutico, é um princípio de interpretação que vai nos ajudar a compreender o que o apóstolo Paulo quer dizer nas suas epístolas. Isso vai nos livrar, por exemplo, de sermos ameaçados com os gafanhotos de Malaquias capítulo 3, ou com os gafanhotos de Joel capítulo 1. Muitas vezes eu já ouvi algumas pessoas falar assim: olha, aquele pastor barbudo é o pastor que é contra o dízimo. Eu digo: não, eu não sou contra o dízimo. Eu não estou lutando contra o dízimo, pelo contrário. Nós ensinamos a igreja a mordomia cristã, ou ensinamos que os servos de Deus devem sim servir ao Senhor com os seus bens materiais, conforme nos ensina o Novo Testamento. Agora, eu não posso, em nome disso, ser negligente e começar a trazer elementos próprios de uma dispensação que já não mais vigora. Ora, aqueles gafanhotos que ameaçavam devorar a lavoura, o migrador, o cortador, o devorador, o afanador, aquela turma toda, ora, aquilo lá eram ameaças que a lei trazia contra aqueles que não estavam de acordo com o regime da lei. Então, nós não vamos mais ser enganados quando alguém, por exemplo, dizer assim: olha, Deus nos revela pela sua escritura que Ele quer nos trazer uma medida extra de bênçãos materiais. E para provar esta medida extra, abre lá em Joel, capítulo 2, para mostrar que Deus vai trazer a chuva temporã, a chuva serôdia, vai nos enriquecer com o vinho, com o azeite, com o cereal. Ora, usando um texto próprio, específico da antiga aliança, que eram bênçãos condicionadas à obediência da lei de Moisés, e querer trazer isso para o povo de Deus do Novo Testamento, não. Isso é um erro grosseiro. Então, ter essa visão dispensacional da Escritura, saber que a própria Bíblia é quem estabelece tempos distintos em que Deus, em cada um desses tempos, trata o seu povo de acordo com algum princípio que Ele próprio estabeleceu, é de extrema importância. Mas alguns 2 ou 3 textos para que fique confirmado no coração dos irmãos esta verdade, essa visão hermenêutica das dispensações. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Veja como que, com muita clareza, a Escritura nos apresenta essa verdade. Capítulo 3 de Gálatas, versículo 19. Diz assim o texto: olha, qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada. O que foi adicionada? Se a lei foi adicionada, ela não estava
presente em algum contexto específico da Escritura. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Quando a lei vem por intermédio de Moisés, é dito que ela estava sendo adicionada. Ela não estava até então dentro do contexto dos homens aqui na terra. A razão de ser da lei, ela foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E quem é o descendente? Versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. Então veja, a lei foi adicionada. Quando lá no monte Sinai, Deus deu a lei a Moisés, a lei estava sendo adicionada. Antes deste momento, não havia a lei. A lei escrita em tábuas de pedra. Não havia os juízos, né, que diz respeito àquilo que implicava a desobediência ou mesmo a obediência daquela lei. Entretanto, é dito que ela foi adicionada. Até quando? O que diz na sua Bíblia, meu irmão? Tem um povo aqui da frente que está bem afiado, né? Glória a Deus por isso. Mas eu quero que você olhe na sua Bíblia. A lei foi adicionada até que viesse o descendente. E quem é o descendente? Cristo já veio? Então a lei foi adicionada em Moisés e só dura ou perdura até quando Cristo veio. Cristo já veio? Então não mais estamos subordinados à lei. Devemos compreender os princípios da graça de Jesus Cristo no Novo Testamento. Temos Mateus até o livro do Apocalipse, 27 livros que nos apresentam os princípios da graça e nos ensinam a viver sob ou de acordo com esses princípios. Então a Bíblia é clara com respeito a essa visão das dispensações. Mais um texto, ainda em Gálatas no capítulo 3, versículo 23 e 24 e 25, que tira qualquer dúvida que ainda possa estar aí no seu coração. Diz assim: mas antes que viesse a fé. Opa, então é um período em que a fé vem. Então é um período em que não havia ainda a... Ora, irmãos, o pecado entrou em Adão. A lei veio com Moisés. De Moisés em diante prevalece a lei. E é dito que a fé ainda não havia vindo. Lê na sua Bíblia. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Por que nós somos questionados? Porque cremos no Novo Testamento. Está aqui dizendo que outrora a lei servia de aio, né, de um cativeiro para guardar aqueles que eram de Deus, guardando-os para a fé que haveria no futuro de manifestar-se. A fé não é própria do Antigo Testamento, ela é própria de Cristo em diante. Leia de novo, 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, aleluia, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. O que é o aio? A lei nos serviu de aio, e portanto a lei e o aio são uma coisa só. De maneira que, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Querido, se a partir dessa conferência você passar a andar pela fé neotestamentária e nunca mais se permitir ser conduzido pelo jugo de escravidão da lei, você terá avançado tantos dias já na sua experiência cristã. Você estará anos-luz à frente do cristianismo do tempo presente. Esta é uma verdade que deve nos governar. Ao ler a Escritura, você deve sempre olhar com um olhar crítico, como quem procura saber: este princípio é um princípio que vigorava antes da lei, durante a lei, ou é um princípio da fé, do Novo Testamento, de Cristo, da graça, da realidade, do Espírito? Esta visão
antes da lei, durante a lei e depois da lei, é uma visão hermenêutica. E o apóstolo Paulo, ao escrever o seu livro de Romanos, ele escreve dentro desta estrutura. Não é possível entender o livro de Romanos se você não lê-lo sempre dentro dessa estrutura. Quando que o apóstolo está falando em relação ao homem antes da lei? Quando ele está falando do homem na lei? E quando ele está falando do homem depois da lei, no tempo da graça? Se não houver essa divisão, sabe o que vai acontecer? Acompanhe comigo, abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 2, vamos ler o 12 e o 13, e vamos então compará-lo ao capítulo 3 de Romanos, versículos 27 e 28. Veja só o contraste. Até há algumas pessoas que dizem que Paulo era um homem que entrava constantemente em contradição. Por essa razão aqui, olha. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Olha, de repente você encontra aí um adventista e fala para você: você já leu esse texto da Escritura? Algumas vezes já me deparei até com pastores adventistas, e um deles uma vez me perguntou assim: ele começou a conversa, não deu nem boa tarde, começou assim: você já leu Mateus 5,17? Eu falei: já. E você? Aí eu devolvi a pergunta: e você já leu Lucas 16,16? Ele falou assim: o que está escrito lá? Queridos, está aqui um texto que parece fundamentar que a justificação é por obras. Lê na sua Bíblia de novo. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos que com a lei pecaram, mediante lei serão julgados, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. E eu pergunto para vocês, irmãos, os que praticam a lei hão de ser justificados? Hã? Você está com medo de responder? Lógico, está escrito que vai ser justificado. Você vai contra a Escritura? Olha como é preciso ter uma visão hermenêutica da Bíblia. Agora vire a página da sua Bíblia, capítulo 3, versículo 27 e 28. E Paulo diz assim: onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente da lei. E eu pergunto: nós vamos ter que escolher entre um e outro, irmãos? É aqui onde se divergem as denominações, as teorias, é aqui que surgem as linhas teológicas, é aqui que numa faculdade se ensina uma linha, na outra se ensina outra linha, a outra que não tem linha nenhuma ensina as duas linhas e deixa para o aluno decidir qual que ele vai seguir. Não, aqui não tem linhas, aqui tem revelação. Paulo está em contradição? Por que não? Por causa do capítulo 3, versículo 21. Quando ele diz no capítulo 2 que os que praticam a lei hão de ser justificados, ele está dentro de uma perspectiva da dispensação antes da graça. E daqui a pouco nós vamos chegar lá. Pastor, então quer dizer que os antes de Cristo são justificados pela lei? Calma, você vai entender. Mas entenda, quando ele faz esta declaração, ele está fazendo uma declaração dentro de uma perspectiva dispensacional em que prevalece a lei. Antes, entretanto, de ele mudar o seu discurso, ele diz: mas agora, 3:21. Mas agora é um outro tempo. E neste novo tempo, já não se diz mais que aquele que pratica a lei há de ser justificado, mas diz diferente. Diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Os irmãos percebem agora que esse mais agora ganha um peso, ganha uma dimensão extraordinária. Então o apóstolo Paulo, quando ele começa a escrever o seu livro, ele vai escrevendo dentro de uma estrutura. Ele começa apresentando o homem antes da lei, e ele passará então ao homem da lei,
para então ele chegar no agora. Agora, pois, já nenhuma condenação há, mas agora sem lei se manifestou a justiça, mas agora o homem é justificado unicamente por fé. Ou seja, ele escreve o seu livro dentro de uma estrutura dispensacional, antes da lei, durante a lei e depois da lei. Amém, queridos? Então nós devemos ler o livro de Romanos também por esse olhar, atentando para essa estrutura. É lógico, alguém que ignora completamente este princípio, ao ler o livro de Romanos, poderá chegar a uma conclusão: Paulo é louco, fala uma coisa, fala outra, desfala, fala de novo, ele próprio não está claro, ora ele afirma uma coisa, ora afirma outra. Paulo era um homem confuso. Ou então outros tendenciosos vão selecionar em Romanos apenas as partes que lhe agradam, e a outra parte ele vai ignorar. Aí vai ficar aquela guerra, cristão brigando com cristão. Sabe qual é a arma de um cristão contra o outro? A Bíblia. Um usa um texto, o outro usa outro texto. Texto contra texto, é uma guerra de textos, né? Quem tiver mais textos ganha. Quem tiver mais força na garganta para gritar, ganha. Ganha o mais esperto, que grita mais alto, o que ameaça mais. Aquela pessoa que tem um espírito mais brando fica, mas vou ficar com a minha fé, com meus textos, não é? E a Bíblia não serve para isso. A Bíblia não foi escrita para trazer a revelação, portanto, do homem na linha do tempo, antes da lei, durante a lei e depois da lei. Então vamos começar nessa visão de Paulo, do modo como ele apresenta a partir de Romanos capítulo 1, do versículo 18 em diante. Ele vai mostrar os gentios, quando diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ele começa na descrição do homem gentílico, dos homens gentios. Desde lá, quando Adão caiu em diante, já é o mundo gentílico, embora venha se configurar com essa expressão a partir de Gênesis capítulo 11, quando ali tem a Torre de Babel, dividem-se as nações, que são as gentes, os povos, né? O mundo gentílico. Mas veja que o apóstolo Paulo começa mostrando que Deus revelou algo de si para estas pessoas que viveram naquele tempo. Observa que o apóstolo Paulo sempre vai colocar que há um padrão do homem, ou melhor, há um padrão que é requerido do homem para que ele tenha comunhão com Deus. Qual é o padrão que Deus exige? É a justiça. Nenhum homem jamais poderá voltar a Deus, ter comunhão com Deus, se não tiver justiça. Não é assim que está lá no livro de Salmos, vocês poderão conferir, 89, versículo 14, que a base do trono de Deus é a justiça. Então há um trono no universo em que Deus está assentado, e esse é um trono de justiça. Não adianta querer ser esperto. Não, eu sou esperto, eu dou o meu jeitinho, e eu vou chegar lá, e eu vou conversar com o Senhor, e tudo vai dar certo. Não, a Bíblia diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O homem não pode, esse é um princípio geral da Escritura. Ao falarmos do Evangelho, você nunca pode pregar um Evangelho barato. Você vai ser salvo, Jesus é bom, e somente nisso. Não, o Evangelho começa sendo apresentada a questão da justiça. Nenhum homem pode ir a Deus, voltar a Deus, se ele estiver destituído de justiça. Porque a ira de Deus, ela se manifesta contra toda sorte de impiedade e de injustiça da parte daqueles que não querem a verdade, mas que se dão a toda forma de injustiça. Então Deus tem um padrão, é a justiça. Agora, como é que essa justiça se estabelece? Então, Deus, para o mundo gentílico, Deus se deu a conhecer. Os homens precisavam conhecer a Deus mediante a criação. É que está no versículo 19
20 e 21. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. E por isso, esses homens não têm desculpa. Eles deveriam olhar para a criação, deveriam olhar para todo mundo criado, para as estrelas, para o sol, para a lua, e saber que o sol, ele traz vida para nós aqui na terra, a chuva que cai sobre a terra. Como em vários textos da escritura nós vamos encontrar que Deus nos deu as chuvas a seu tempo, as estações próprias, as estações frutíferas, para que assim o homem possa comer, possa beber. O homem, diante da bondade de Deus, imagine só, há tantas pessoas no mundo, milhares e milhares, bilhões de pessoas no mundo, todas podem se alimentar. Se há fome em algum lugar, em algum país, e o problema não é da parte de Deus, Deus tem dado alimento de sobra. Alimento diariamente é jogado no lixo. A injustiça social é a responsável, né, pela fome que há no mundo. Mas Deus deu alimento em abundância. Então o homem, diante dessa bondade de Deus, ao ver os rios, os mares, os peixes, os animais, o alface, o chuchu, a berinjela, a manga espada, manga coquim, manga rosa, manga palma, banana nanica, banana prata, banana d'água, banana da terra, banana de marmelo, banana maçã, laranja pera, laranja lima, laranja tanta coisa. É tanta coisa preciosa, gostosa, maravilhosa que Deus nos deu. O homem, diante disso, ele deveria simplesmente dizer: eu não sei quem é o Criador de tudo isso, posso não saber o seu nome, posso não saber onde ele mora, mas de uma coisa eu sei: ele é maior do que eu, é maior do que o macaco, é maior do que a vaca, do que a rã, do que a cobra, é maior do que tudo que é criado. E este que criou tudo isso é muito bondoso, ele é maravilhoso. E cabe a mim tão somente me curvar diante do Eterno e render-lhe adoração. Deus deixou a sua marca na criação. Veja o que é dito: os atributos invisíveis de Deus, a bondade de Deus está marcada na criação. Quer ver uma coisa? Quando você, por exemplo, chupa, você come ali uma melancia, à tarde, aquele calorzão depois do almoço, quando você morde aquela melancia bem docinha, ali está revelada a bondade de Deus. Deus é bom, e quando ele criou o mundo, ele pensou em você comendo aquela melancia, mordendo aquela melancia. Ele colocou o sabor. Se fosse o homem, do jeito que o homem é cheio de tecnologia e a ciência do homem é tola, ia fazer, sabe o quê? Um comprimido. Você toma de manhã com água, agora eu posso ficar o dia todinho sem comer nada. Toda a vitamina necessária está no comprimido. Ele falou: não, Deus fez toda sorte de árvores frutíferas, desejáveis à vista. Você olha e a boca enche d'água. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é glorioso. Então esta era a revelação de Deus para o povo daquele tempo, para o povo de Adão, ali depois de Adão, em seguida, antes da lei. É a revelação de Deus, embora uma revelação muito pálida, mas era uma revelação. Deus se deu a conhecer para o mundo gentílico na criação. E além disso, Deus colocou dentro de cada ser humano, sabe o quê? Um profeta. Tem um profeta dentro de cada ser humano, sabia disso? Ainda que você nunca tivesse conhecido a Bíblia, nunca tivesse ouvido falar de lei, ou de Jesus Cristo, ou de Moisés, ou de qualquer outra coisa religiosa nesse sentido, mas a consciência que Deus colocou dentro do homem é um governo que a Bíblia diz que te acusa ou te justifica diante das tuas relações e das tuas atitudes em relação ao seu próximo. Então o homem, onde quer que ele se encontre, ele tem dentro de si essa lei que o governa, a consciência que diz se aquilo que você faz é algo aprovável ou reprovável.
De maneira que os dois grandes mandamentos, amarás ao Senhor teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo, são mandamentos que Deus deu ao homem, mesmo antes de ter a lei escrita. O homem gentílico, depois de Adão em diante, ele tinha este conhecimento da parte de Deus. O Deus eterno que criou todas as coisas, a quem este homem deveria adorá-lo, ao Criador, não sei o nome dele, mas eu o adoro. Em qualquer momento ele poderia dizer: você, o Senhor que criou tudo isso, eu não sei o seu nome, mas tu és digno, tu és maravilhoso. Cada hora, cada momento que ele fosse comer uma fruta, comer alguma coisa gostosa, que lhe matasse a fome, que lhe saciasse ali, ele pudesse falar: muito obrigado, tu que criaste todas estas coisas. A ti a minha gratidão e o meu louvor, porque isso estava escrito na criação. E toda vez que ele se relacionasse com o seu semelhante, e então ele fizesse alguma coisa contrária, ou que ferisse ao seu semelhante, a sua consciência dentro dele então lhe acusava. Ou se fizesse algo que fosse favorável, a sua consciência o aprovava. De maneira que a Bíblia diz que estes homens, mesmo antes de ter Cristo, de vir a fé, e mesmo antes de vir a lei na forma escrita, são homens indesculpáveis. Ou seja, Deus deu a eles um certo conhecimento de justiça. Mas o que eles fizeram? Veja o que eles fizeram. Capítulo 1 de Romanos, versículo 21 em diante, quando diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Irmãos, percebe que Paulo, ele começa uma descrição a respeito do homem e a respeito de Deus, começando lá de trás, de uma dispensação, quando ainda não havia lei, mas que havia a marca do Criador na criação, e havia consciência dentro do homem. A questão da consciência do homem está aqui no capítulo 2, você pode ler no versículo 14 e 15, quando diz: quando pois os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Então Paulo começa uma descrição do homem. Queridos, vocês querem entender o evangelho? Precisa compreender como Paulo vai colocando. O homem caiu. Só que esse homem caído não tinha ainda a lei, não tinha ainda Cristo, não tinha a revelação da vontade de Deus, da justiça de Deus na forma de lei, e nem tinha ainda a justiça de Deus, que é Cristo. Mas tinha um certo conhecimento de Deus, e portanto não tem eles desculpa. Não podem falar assim: nunca ouvimos falar de Moisés, nunca tivemos acesso à Bíblia. Deus os julgará de acordo com o conhecimento que eles tinham. Eles deveriam amar o Criador e honrar o seu próximo de acordo com a criação diante dos seus olhos e a consciência dentro deles. Todavia, eles, tendo conhecimento, não glorificaram a Deus, nem lhe deram graças. Antes, tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios. Versículo 22, tornaram-se loucos. 23, e mudaram a glória do Deus corruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, de quadrúpedes e répteis. Ou seja, esses homens gentílicos passaram a fazer para si deuses. Só que os deuses que eles fizeram para si eram imagens de homens. E aí se degradaram mais, porque enquanto fizeram de Deus uma imagem de homem, é uma grande degradação. Porque achar que o outro, o homem, é Deus. Ora, se o homem é Deus, então também seria Deus. Não é uma grande degradação? Agora eles se degradam mais quando fazem de animais. O boi, a vaca, Deus. Como é que a vaca pode ser Deus? Essa vaca está lá me olhando, ela não fala, ela não raciocina. Comendo capim o dia todo, e eu agora vou adorá-la? Os homens, pensando serem sábios, tornaram-se loucos.
Isso é o pecado dentro do homem. Portanto, os homens são indesculpáveis. O apóstolo Paulo vai criando uma linha desde Adão, mostrando que aqueles homens, não tendo a lei, a norma da lei escrita, nem Cristo como justiça, porque era a dispensação antes da lei, mas tinham um certo conhecimento de Deus. E Deus é justo. Deus deu e Deus, portanto, exige. De sorte que a norma de Deus é sempre a justiça. Deus jamais vai ter alguém consigo na eternidade salvo porque Deus driblou a sua própria justiça. Não, Deus é justo. Nunca pense que você vai viver uma vida de qualquer maneira, porque estamos na graça. Vou fazer o que eu quero, do modo como eu quero, porque Deus é bom e a sua graça prevalece. Não, Deus não se deixa enganar. Está na Bíblia, em Gálatas capítulo 6, versículo 7. De Deus não se zomba. Nunca pense que Deus eliminou a justiça de dentro do seu plano. Deus é justo. E jamais Deus pode se negar a si mesmo, porque a justiça não é apenas um atributo divino, mas a justiça é o próprio Deus, porque todos os atributos divinos são características daquilo que lhe é próprio na sua natureza. Deus não tem adornos, Deus não tem adereços, Deus não tem justiça que pode ser tirada dele, senão que é a própria essência do eterno. Então Paulo vai mostrando que os gentios tinham conhecimento de Deus, mas não viveram esse conhecimento, por isso estão debaixo do juízo de Deus. Então ele segue, ele avança, agora falando então dos judeus. Eu não tenho como seguir versículo por versículo, é muita coisa, né? Mas vamos apenas pontuar, se a gente não dá conta de chegar ao final dessa mensagem. No capítulo 2, versículo 17, ele agora passa a mostrar o homem, agora dentro da dispensação da lei, falando especificamente para os judeus. Ele diz: se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus. Opa, então agora ele já fala para um outro grupo de pessoas, agora já no tempo posterior, agora no tempo da lei, agora para o povo de Israel, que foi o povo que recebeu de Deus a lei no Monte Sinai. Se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Dizes que não se deve cometer adultério, e o cometes. Abominas os ídolos e lhes roubas os templos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o meu nome, ou o nome de Deus, é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Então vejam, chegando agora ao tempo da lei, para o povo de Israel, é dito que eles agora tinham também o conhecimento de Deus. Deus se revela aos judeus mediante Moisés, mediante a lei que foi entregue, que foi escrita em tábuas de pedra, que foi escrita por Moisés, as muitas leis em um livro. Leiam depois o livro de Levítico. Lá vocês vão ter uma impressão de tantas leis que eram as leis que Deus deu ao povo de Israel. Interessante é que quando Deus tirou o povo de Israel lá do Egito, nós devemos nos lembrar que Deus chamou Abraão de entre os gentios para dele fazer uma nação. Então Abraão gerou a Isaac, que gerou a Jacó, que gerou os 12 filhos, que acabaram chegando então ao Egito, porque houve fome em toda a terra. Então os filhos de Jacó desceram ao Egito. Aí vem a história de José no Egito, e então acabaram habitando o Egito, tornando-se escravos no Egito. Deus, por intermédio de Moisés, tira o povo do Egito, leva-os até o Monte Sinai, onde Deus faz uma aliança com o povo. Queridos, e aqui vem uma questão: que tipo de aliança foi a aliança que Deus fez com o povo de Israel no Monte Sinai? Irmãos, leiam a Bíblia, em nome de Jesus. Leiam o livro de Deuteronômio.
Porque Deuteronômio, o que é o Deuteronômio? Deuteronômio é uma síntese de toda a aliança de Deus, de todos os juízos de Deus, de todos os mandamentos de Deus com o povo de Israel. Porque Deus fez aliança com o povo de Israel no Monte Sinai, e ali Moisés escreveu todo o livro de Levítico. Números é a peregrinação do povo até a Transjordânia, onde Moisés reúne o povo. E antes de atravessar para o outro lado, para entrar na boa terra de Canaã, Moisés faz o Deuteronômio, que literalmente quer dizer a repetição da lei. Então Moisés vai trazer ao povo que vai entrar na boa terra o que é a aliança do Sinai, o que foi a aliança da lei, quais as implicações, quais os juízos, quais as bases dessa aliança. Uma aliança que foi feita na base da fidelidade de duas pessoas. Deus disse: eu farei de vocês um povo exclusivamente meu, propriedade particular. Serei o Deus de vocês, eu serei o Deus de vocês, vocês o meu povo. E eu darei uma terra rica, com todos os cereais, com todos os mantimentos. Darei chuva sobre essa terra. Interessante, Deus é tão sábio, né? Capítulo 10 de Deuteronômio diz isso. Deus levou o povo e deu uma terra para o povo, uma terra seca, uma terra de vales, de montanhas, uma terra árida. Sabe para quê? Para que o povo pudesse ter de uma terra árida abundância de alimento. Então alguém questionaria: mas como é que pode uma terra árida produzir, ser fértil e ter tanto alimento, ter medida extra de alimento? Como poderia? Para mostrar que aquela terra estava sob o cuidado do Eterno, o cuidado de Deus. Entretanto, isso se daria na base da fidelidade do povo para com Deus. Se Israel fosse fiel à aliança, porque se transgredisse, aí vocês vão se lembrar de Deuteronômio capítulo 27 e 28, as bênçãos e as maldições provenientes da obediência ou desobediência do povo de Israel. Olha a importância de nós lermos a Bíblia com este olhar hermenêutico. O apóstolo Paulo nos ensina isso nas suas cartas, nos mostra. Então havia ali uma condição, era uma aliança condicional ao povo de Israel. E eu pergunto: o povo de Israel viveu à altura dessa aliança? Irmãos, eles saem do Egito. Sabe por que eles ficaram 40 anos no deserto? A viagem lá de onde eles estavam, no deserto, até a boa terra, era uma viagem de 11 dias. Gastaram 40 anos. Sabe por quê? Para que Deus desse a esse povo tempo de morrerem no deserto. A grande promessa da aliança é: darei a terra. Vocês entrarão numa terra boa. Mas nem sequer chegaram a entrar, porque o povo era mau. O povo não podia ir para onde queria. A nuvem, quando se movia, o povo seguia. A nuvem ficou girando no deserto 1 ano, 2 anos, e o povo seguindo a nuvem. 20 anos, 27, 32, 38, 39, 40. Aquela geração ficou prostrada no deserto. Mal receberam a lei, já eram transgressores. Moisés descia do monte com as tábuas na mão, queridos. Quando ouviu um alarido, perguntou: que alarido é esse? Aí Josué lhe responde: não, isso aí é o povo que está lá embaixo. Assentaram-se para comer, para beber, para dançar. Quando Moisés chega lá, tem um baita de um bezerro de ouro. E o povo: esses são os deuses que nos tiraram da terra do Egito. Este bezerro que foi feito com ouro, que estava nas orelhas das mulheres, com os brincos, com os colares, isto é um ídolo. Moisés joga no chão as tábuas da lei, que se quebram, sinalizando profeticamente que o povo era transgressor. As tábuas quebradas com as mãos de Moisés representava a quebra da aliança que o povo acabara de fazer com Deus. Tudo bem, a nova geração entra na boa terra de Canaã. O que sucede? 400 anos de cativeiro. É o tempo dos juízes,
em que o povo de Deus, que deveria ser nobre, que deveria ser cabeça e não cauda, segundo a aliança do Sinai, viveu escravo das nações vizinhas por 400 anos, escravizados, porque não cumpriram a aliança. De repente vem um momento áureo, a época dos reis, mas logo no quarto rei, em Roboão, ou melhor, vem Saul, vem Davi, isso mesmo, Salomão, Roboão, o reino já se divide. E começa uma série de idolatria, vem os profetas que Deus envia para advertir o povo, sempre na base da aliança. O povo tem desobedecido a aliança. Qual foi a consequência? O reino de Judá foi levado escravo para a Babilônia, e o reino de Samaria foi levado escravo para a Síria. E lá ficaram, até que nós vamos chegar já no finalzinho do Antigo Testamento, nos livros de Ageu, Zacarias, Malaquias, que são os livros dos profetas pós-exílicos, quando eles voltam agora para Jerusalém, e vem Cristo logo em seguida, em Mateus, e aquele contexto ali. Ou seja, o povo de Israel não viveu a aliança, eles quebraram a aliança, está em Jeremias 31 a 33, o povo a quem o Senhor havia desposado, quebrou a aliança, rompeu a aliança, por não atender a voz do Senhor, e nem poderia atender, e Deus não tinha expectativa nenhuma de que atendesse, ainda que constantemente, com grandes apelos, Deus convidasse o povo à obediência. Mas não é que Deus estava pensando, não, agora eles vão conseguir, não, é porque os grandes apelos, é porque cada vez que Deus apelava pelos profetas à obediência, isso ia revelando a incompetência do homem, enquanto homem natural, enquanto homem caído, incapaz de cumprir com a justa exigência de Deus. De sorte que Paulo, falando para esse povo que tinha lei, disse que tendo eles conhecimento, eles pregavam que não podia furtar, mas eles furtavam. Não podia cometer adultério, mas eles cometiam. Eles abominavam os ídolos, mas roubavam os templos dos ídolos, ou os ídolos dos templos. Eles se gloriavam na lei, mas desonravam a Deus com a transgressão da lei. De maneira que Paulo vai colocando nesse eixo histórico os gentios com o conhecimento que eles tinham antes da lei, os judeus na lei, com conhecimento da lei. Nenhum e nem outro jamais conseguiu viver o padrão que Deus havia apresentado. A justiça de Deus, de um modo ou de outro, nunca foi atendida. E nós vamos verificar na mensagem de hoje à noite, somente hoje à noite, que o homem não podia cumprir com essa justiça ou com essa exigência, porque organicamente o homem é pecador. Não é uma questão de querer. Quantas vezes você, por falta de um conhecimento maior da nova aliança, se propôs a servir a Deus com fidelidade? Não, agora, olha, depois dessa mensagem minha vida mudou, eu sou outra pessoa, não, agora vai. Mas logo você descobriu que você não dá conta, porque aquele entusiasmo passa. Pastor, mas e aí? E aí que você, embora esteja vivendo na nova aliança, não aprendeu os princípios da nova aliança, você ainda está com a mentalidade da antiga aliança, porque o catolicismo romano nos legou essa mentalidade, porque o cristianismo atual, o protestantismo evangélico dos dias atuais, traz essa mentalidade, prega sempre salvação por obras. Você tem que se esforçar, você tem que fazer, você tem que vencer isso, você tem que fazer, se não fizer, você vai para o inferno. Aí fica essa luta carnal, tentando agradar a Deus, e você não conseguirá. Não é sem razão que Deus vai nos propor outra dispensação, que não é antes da lei e nem a da lei, é uma posterior à lei. Olha só qual é a conclusão a que Paulo nos conduz, mostrando o homem antes da lei e o homem da lei. Capítulo 3, versículo 9 em diante, ele diz: que se conclui? Ele falou sobre o homem antes da lei, os gentios, com o conhecimento que eles tinham. Eu sei, era uma revelação simplória, né? Ou melhor, bem simples, né? Bem pálida, distante. Estava na criação, na consciência, mas também veio o judeu na dispensação da lei,
que seria uma revelação um pouco mais viva, mais clara, porque Deus se revela, Deus escreve a lei, Deus comunica mandamentos específicos, mas esses também não guardaram, esses também não conseguiram. Então qual é a conclusão que se chega até aqui, dentro dessa perspectiva? Ele diz assim, capítulo 3, versículo 9, que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? E esse nós também deve ser olhado hermeneuticamente, porque a pessoa que lê sem um olhar claro, fala assim, temos nós qualquer vantagem? Irmãos, nós temos alguma vantagem? É isso que a Bíblia está falando? Nós temos uma... Nós, quem é nós aqui no texto? Nós, Paulo e o seu povo judeu. Nós, os judeus, temos alguma vantagem sobre os outros, os gentios que não tinham lei? Os irmãos entendem bem claramente? Veja como que Paulo, ao descrever esses dois povos, os gentios e os judeus, os que não tinham a lei e os que tinham a lei, o padrão de Deus era a justiça. Eles não podiam alcançar isso. Mas veja, que se conclui? Temos nós, abre parênteses, judeus, fecha parênteses, qualquer vantagem, acrescenta-se aí, sobre os gentios? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrados que todos, esses todos também, deve ser compreendido hermeneuticamente. Quem é todos aqui? Tanto judeus como gentios estão debaixo do pecado. Esta é a conclusão a que se chega. Os judeus, o povo que recebeu a lei, não tem qualquer vantagem sobre os gentios que não tinham a lei. E por que não? Porque todos, independentemente do grau de revelação que receberam de Deus, todos estão debaixo do pecado. Sabe por que Deus deu aos gentios um padrão de justiça? Sabe por que Deus deu aos judeus um padrão de justiça? Foi porque Deus pensou que eles iriam cumprir? Deus deu um padrão de justiça para ser um peso sobre todos eles, para humilhá-los, para conduzi-los ao desespero. Enquanto o homem não chegar no nível de desespero, ele ainda pensa que ele é capaz de alcançar os céus, com as suas próprias mãos, construindo a sua torrezinha de Babel, né? Tijolo, cada obra é um tijolinho que ele coloca. Já está mais ou menos desse tamanho a torre dele, e ele acredita que vai chegar lá na glória com as suas obras. Quando Deus estabeleceu um padrão de justiça para os gentios, o padrão da lei de justiça para os judeus, foi para humilhá-los, para que o homem, ao se ver totalmente incapaz diante do padrão de Deus, ele pudesse se desesperar e chegar à grande conclusão que nós veremos no capítulo 7, hoje à noite, quando ele diz: miserável homem que sou. Você já tem se sentido miserável? Ou você ainda se sente justo? Você ainda confia nos seus jejuns? Você jejuma 21 dias, se sente poderoso. Poderoso, cheio de Deus. Jejum não é para você ficar poderoso. Se há algum jejum no Novo Testamento, é para você ficar totalmente fraco, dependente daquele que pode. Mas se faz jejum para ficar forte, virar super-homem, você ainda confia nas tuas orações? Eu sou homem de oração. E daí? Porque você fica lá, ora 1 hora, mas se você passar na peneira, você não orou 10 minutos, porque você ficou enrolando. Deus, nos intervalos, falava em língua para poder preencher o tempo. Quando não tem nada para falar, aí começa a glorificar, porque não tem nada para falar. Você ainda confia no seu dízimo? Em que você confia ainda? Irmãos, Deus quer o homem miserável, porque é na miséria humana que a misericórdia de Deus atua.
Eu tenho uma expressão que eu costumo falar sobre o livro de Jó, porque o capítulo 1 de Jó mostra um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Não é legal? Todo mundo admira Jó. Tem até alguém que fez uma música de Jó, uma música muito bonita por sinal, cuja letra é a descrição de Jó capítulo 1 e 2. Linda. O problema é que essa pessoa deveria... Eu estou hoje crítico com as músicas, com os cantores, né? Mas é porque as músicas, elas também trazem verdades ou enganos, ou não, né? A música, quando tem uma letra, ali tem um conteúdo, você tem que julgar, analisar o conteúdo. A pessoa que fez a música lá de Jó deveria fazer a parte 2 da música. Agora, falando sobre a trajetória de Jó, do capítulo 3 até o 37. E depois a parte 3, que é a terceira parte, Jó 38 a 42. Porque são 3 momentos do livro de Jó. Capítulo 1, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, e está todo mundo querendo ser igual a Jó, todo mundo. Eu não quero ser igual a Jó do capítulo 1, não. Eu quero ser igual a Jó do capítulo 42. Quando ele diz, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. No capítulo 1, Jó é um homem reto, íntegro. Mas no capítulo 42, ele é um homem abominável. É um homem abominável. E o que fez com que Jó sofresse esta profunda transformação, não na alma, mas no entendimento. Ele deixou de se considerar aquele que fazia tudo reto e passou a se perceber interiormente, organicamente, no coração: eu sou miserável, porque a disciplina de Deus sobre a sua vida revelou o que ele tinha no coração, o que em condições normais ou de bênçãos não podia ser manifestado. Deus nos permite passar por situações para que aquilo que está escondido se revele. Porque enquanto não passarmos por provações, as coisas ocultas não se mostram. Aquele Jó bonzinho, aquele Jó todo retinho, né? Os filhos faziam festa, quando acabava, lá ia Jó sacrificar pelos filhos. Não somente pelos seus pecados, mas pelos dos seus filhos. Um homem totalmente ali, tudo direitinho, tudo correto, de acordo com o seu conhecimento que ele tinha de Deus. Lembrando, um conhecimento só de ouvir falar. Quando Deus colocou a lepra nele, aquela doença, não era lepra, mas era uma doença na carne, cheia de tumores, que ele perdeu todos os seus bens, todos os seus filhos, e de tudo que ele tinha só restou a mulher. Ah, Jesus, ninguém merece uma mulher daquela. Era o momento da mulher falar: meu bem, eu estou aqui com você. Mas não, olhou para ele: está vendo aí? De que adiantou ser reto? De que adiantou fazer tudo certinho? E agora? Cheio de pereba, de tumores, pobre, amaldiçoa o teu Deus e morre, desgraçado. E tem mulheres assim nos dias de hoje. Eu ouvi dizer, tem muita. Foi isso? E agora Jó é exposto. E aí tem um versículo em Jó que mostra isso. A Bíblia diz, Jó declarando: os meus ossos, que outrora não se viam, agora se veem. E as minhas carnes que se viam, já não se veem mais. Ou seja, Deus colocou Jó pelo lado do avesso. Você agora vai ter que olhar por dentro. O que você é? E Jó começou a blasfemar do dia do seu nascimento, passando pela sua vida, passando pelos seus amigos que estavam ali. E quando não tinha mais nada aqui na terra para ele amaldiçoar ou falar mal, olhou para o céu e falou: se eu soubesse onde Deus mora, eu iria lá, falaria com ele, cara a cara, eu estabeleceria um tribunal e eu iria questioná-lo. Por que ele, sendo justo, comete a injustiça de me deixar dessa situação? Olha, cadê aquele Jó bonzinho? Não é mais, agora ele é um leviatã. Agora ele é um behemote, é um animal sobremodo orgulhoso, é rei sobre todos os animais orgulhosos. Está lá no livro de Jó, não estou inventando não.
Ah, mas vai que Deus não tem a resposta para as minhas perguntas. Eu dou-lhe a chance de perguntar a mim, e eu responderei a ele. Ah, Jó está mudando. Jó agora, ele começa a perceber um outro lado que ele não via. Porque servir com retidão, fazer as coisas exteriormente corretas, é a coisa mais fácil que tem. Dar dízimo é simples. Difícil é ofertar com o coração. Dá o dízimo da lei, está com medo do gafanhoto, está doido para as asas delas se abrirem e receber bênção sem medida? Tá. Agora fala, não, irmão, não precisa mais. A lei foi de todo excluída. Você agora deverá se deparar com o seu coração, servir a Deus com o seu coração, com o Espírito Santo dentro de você. Fala, ah, então não tem mais gafanhoto? Não. Agora é por minha conta. Antes eu ofertava 200, eu ganhava 2.000, eu ofertava 200. Hoje eu tenho uma profunda dificuldade de dar 20. Sabe por quê? Você se deparou com o seu coração, que nunca ofertou a Deus os 200 porque o amava. Nunca. Porque barganhava. Dá, porque Deus é bom? É difícil. Jó foi exposto. Capítulo 37, ou melhor, 38. Deus fala, Jó, cinge os teus lombos como homem, e eu falarei contigo. Eu te perguntarei e tu me responderás. E Deus perguntou-lhe umas simples 150 perguntas. Simples. Onde é que tu estavas quando eu, o Eterno, lançava os fundamentos da terra? Onde eu estava, Senhor? Eu. E eu estava? Eu não estava? Eu não era? Ah, você não era? Olha, mas como é que você fala comigo como se você fosse autoexistente? Você é criatura. Coloque isso no teu lugar de criatura. Eu sou Deus, eu sou eterno. Ô Jó, quem foi que ordenou as ondas dos mares? Que viesse com toda a sua força, seu furor, mas que ao chegar bem aqui, que se reduz a nada. Aqui, não ultrapasse. E vem aquele mar furioso, e fica aqui. O homem, quando vê um tsunami, sai correndo. Não dá tempo, o tsunami invade a cidade e mata 300.000 pessoas. Mas Deus fala, até aqui, ó. Aqui é o teu limite. E aquilo foi humilhando Jó, foi reduzindo. Agora nós estamos falando aqui no livro de Romanos. Deus vai humilhando o homem. O padrão de justiça é para humilhar. Porque por mais simples que seja o padrão, ainda assim você é incapaz de cumpri-lo. Você pode tentar um dia, 2 dias, fazer mais ou menos ali, mas logo, logo você vai se deparar com aquilo que você é. Tudo isso levou Jó à grande conclusão. Eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quem é aquele que dizia, né, daquela maneira, já não está mais aqui, eu agora me abomino. Por isso eu me abomino, eu sou um homem abominável, me arrependo no pó e na cinza. Foi reduzido. O padrão de justiça de Deus é para reduzir o homem. Deus nunca esteve iludido que o homem alcançaria o seu padrão. Nunca. Deus apenas quis reduzir o homem, mostrar que todo homem, judeu ou gentil, está debaixo do pecado. 3:10 de Romanos, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem e engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconhecer o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, lê o versículo 19 comigo, meu irmão. Sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cumpra a lei.
e seja justificado diante de Deus. Amém? Que Bíblia que é a sua, irmã Nolinha? Mas vocês estão com alguma Bíblia errada aí na mão de vocês? Vamos ler de novo. 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que o homem pratique a lei e seja justificado diante de Deus. Não é isso? Ah, mas é assim que o povo pensa que é. Quando o crente pensa que ele deve cumprir com regras, com mandamentos, senão ele não vai ser salvo. Deveria estar escrito dessa maneira, para que o homem cumpra mandamentos, regras, para que naquele dia você seja justificado diante de Deus. Mas não é assim que diz a Bíblia. Nós devemos ler a Bíblia como ela é e dizer amém. A Bíblia não foi feita para que você discuta com ela. Ou você crê na Escritura, ou você a rejeita plenamente. Não tem meio termo. E portanto, vamos nos inclinar diante do Eterno e de sua palavra que declara: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. Para que se cale toda boca. Nenhum homem poderá chegar diante de Deus e abrir a sua boca dizendo: eu fiz. Se cala. Você não é. Você não pode. Você não é capaz. A lei foi dada para fazer calar o homem, para emudecer o homem. E assim, todo o mundo seja o que diante de Deus? Culpável. Você é culpável. E é encontrado culpado. Você é cheio de pecados, cheio de transgressões, porque até a sua obediência no princípio errado ofende a Deus e fere a sua santidade e a sua justiça. Você já parou para pensar que o evangelho reduz o homem a nada? Esse evangelho que chama o homem a uma obediência com o fim. Olha que eu não estou pregando contra a obediência. Nós vamos entender isso hoje à noite. Vamos entender um pouco sobre isso. Mas eu estou dizendo que nada o homem é capaz ou pode fazer para ser justificado. Nada. O homem e o mundo inteiro deve se encontrar culpado, culpável perante Deus, para que toda boca se cale. E infelizmente há muitas bocas de cristãos ainda falando muitas arrogâncias. Você nunca chegou a essa condição de se calar? Acabei, eu estou acabado. Que toda boca se cale. Para isso foi dada a lei. Então, neste momento, aqui no capítulo 3, versículo 20, o apóstolo Paulo encerra toda a humanidade, seja de gentios ou de judeus, todos culpáveis diante de Deus. O homem agora está desesperado. Você tem que se desesperar. O tema dessa mensagem é o homem desesperado. Está aqui, ó. O homem desesperado. E, graças a Deus por esse E. Porque se fosse só o homem desesperado, ia sair daqui todo mundo desesperado hoje, né? O homem desesperado e a salvação pelo justo e misericordioso Deus. Deus é tão maravilhoso que Deus condenou o mundo, trouxe a lei, colocou todo mundo debaixo da sua ira, todo mundo culpável e todo mundo emudecido. Sabe para quê? Para que ele agora seja o justo. Eu sou o justo. E o justificador. Ele fez isso para ele então intervir na história humana e salvar o homem. Para que uma vez o homem sendo salvo, não por justiça própria,
mas pela ação misericordiosa e graciosa do Eterno, o homem agora o sirva, não pelo medo, não pela barganha, não pela tentativa de fazer alguma coisa para ser salvo, mas o sirva totalmente constrangido por amor. Somente o serviço a Deus movido pelo amor é que tem algum valor para Deus. Então, tendo o apóstolo Paulo encerrado a todos, ele diz assim, capítulo 3, versículo 21, mas agora, diga para o seu irmão, mas agora, que este mas agora possa marcar a sua vida, meu irmão. Mas agora quer dizer, depois da dispensação dos gentios sem lei, e depois da dispensação dos judeus com a lei, depois que foi verificado que o homem é culpado diante de Deus, e depois que toda boca se calou diante dele, por se encontrar culpável ou culpada, por ser incapaz de guardar os mandamentos, de cumprir com a justiça, agora numa nova dispensação, num novo tempo, mas agora sem... Está na sua Bíblia isso aí? Irmãos, em nome de Jesus, ganhe isso aí, ó. Coloque isso no teu coração. Diga, mas agora, sem lei, graças a Deus, sem lei, porque eu não dava conta. Sem lei, Deus entra na história, retira a lei, nunca mais você vai se sentir ameaçado por Deuteronômio 28, nunca mais. Quando quiserem cobrar R$911 de você por uma bênção, você fala, não, você não vai me enganar não, as muitas bênçãos que Deus já me deu, já foram pagas, não foi por 900, não foi por 1000, não foi por 1 milhão, foi pelo precioso sangue de Cristo Jesus, derramado na cruz do Calvário. Miserável, R$911, que miséria é essa? Não dá, irmãos. Isso me ofende tanto, vocês não sabem o tanto que isso me ofende. Ainda bem que eu tenho o Espírito Santo, senão querido, isso ofende tanto, vocês não sabem o tanto. Mas agora, sem lei, podia parar aqui, né? Mas agora, olha a visão do apóstolo, ela é dispensacional. Mostrou aos gentios, passou pela dispensação da lei, e apresenta agora um momento que ele chama de agora. É o que ele vai repetir no capítulo 8 de Romanos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. E no capítulo 7 e 8 de Romanos, veremos hoje à noite, ele torna a repetir a estrutura dispensacional. Ele vai nos mostrar de novo os gentios antes da lei, de novo os judeus da lei, e de novo o agora, para que você entenda esse processo, entenda o seu tempo de graça. É isso que é a visão hermenêutica do livro de Romanos. São as dispensações, esses pronomes deíticos, né? O agora, né? Também a questão do nós, os pronomes, o todos, o vós, para que dê o entendimento do sentido que ele quer trazer para nós. Mas agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Opa! Deus havia dado um padrão de justiça lá atrás, mas aquele padrão de justiça não era a justiça justificadora de Deus. Ele não deu aquele padrão para justificar o homem, ainda que a ideia era, aquele que cumprir esse padrão será justificado. Por quê? Ora, porque se o homem cumprisse a lei, ele não tinha transgressão, teria? Ora, se ele não tem transgressão, quem é que pode condenar? Nem Deus pode condená-lo. É o caso daquele jovem rico, que aproximando-se de Cristo, perguntou assim, bom mestre, o que devo eu fazer de bom? Que pergunta. O que devo eu fazer de bom para herdar a vida eterna? Jesus começa, e isso bastava para quem sabe ler, né? Bom, só há um.
Em outras palavras, você não é bom. E, portanto, você não está habilitado a fazer nada de bom. Porque você não é bom. Você é Deus? Então, você não é bom. Porque bom só há um. Então, como é que você, sendo mau, pergunta: o que devo eu fazer de bom para herdar a vida eterna? Mas não foi suficiente, ele continuava imperioso. Muitos continuam imperiosos diante da palavra de Deus. E Jesus tem que quebrar aquele homem. Tem que arrebentar com ele. E Jesus então constrói um caminho. Você quer entrar na vida? Aí é um princípio geral. Guarda os mandamentos. Aí. Quem quer entrar na vida? Guarda os mandamentos. Pronto. Aí o homem arrogante fala assim: mas quais mandamentos, Senhor? Porque eu tenho guardado todos os mandamentos de que tenho conhecimento desde a minha meninice. Aí Jesus falou: não, são simples mandamentos. Simples. Aí Jesus cita 6. Para que 10? Para que 10? Basta 6. Basta os mandamentos que se referem a você e ao seu próximo, aquele que está ao lado. Em suma, você deve amar o teu próximo como a ti mesmo. Não é amá-lo mais do que a si mesmo, como é o padrão da nova aliança. Não. Ainda é o padrão da lei. Como a ti mesmo. Ó. Aí eu vou falar: mas isso eu faço. Bem, já que você ama o teu próximo, então, que tal pegar os bens que você tem e distribuir entre eles? Porque dar os bens para quem você ama deve ser muito fácil, não? Você ama? Aí ele descobriu que ele era um mentiroso, que ele nunca amou ninguém. Dizia que amava na letra, mas na prática não amava coisa alguma. A Bíblia diz que o jovem rico se entristeceu profundamente e saiu triste diante de Deus. Foi embora triste, porque se viu incapaz. O padrão geral é: guarda os mandamentos. Se você guardar, amém. Se você não guardar. Só que esse padrão nunca foi dado por Deus com o fim de justificar o homem. Pelo contrário, foi dado para reduzir o homem, para mostrar que ele não dá conta, que ele não é capaz de ser justificado diante de Deus. Mas Paulo diz: mas agora, ou seja, é somente na nova dispensação, quando o Deus eterno, o Filho unigênito, se encarna, quando o verbo se faz carne, agora, sem lei, manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Deus agora, ele traz ao homem a justiça dele. Não é a justiça da lei, é a justiça de Deus. Então agora Deus manifesta a justiça dele. Deus agora tem uma justiça justificadora. Não é uma justiça para humilhar o homem, para dizer que ele não consegue. Agora Deus intervém e ele manifesta, ele dá a conhecer a justiça dele, com a qual ele há de justificar o homem. E aí, se nós compararmos, por exemplo, capítulo 3, versículo 21 de Romanos com 1,17, veja só que coisa extraordinária. No capítulo 1,17 de Romanos diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça se revela. No 3,21, a justiça se manifesta. Então nós temos a manifestação ou a revelação da justiça. No 1,17 diz que essa justiça, ela se revela no Evangelho. E no 3,21 diz que a justiça se manifesta sem a lei. Olha como que lei e evangelho são colocados agora em uma certa oposição. Não estou dizendo em oposição absoluta, mas numa certa oposição. Quando eu falo numa certa oposição, é porque de certo modo há uma continuação. A lei, ela veio como um caminho necessário para o estabelecimento do evangelho. Nesse sentido, ela está em comum acordo, ela prepara o caminho, ela reduz o homem, ela humilha o homem para que ele seja pronto para o evangelho.
Mas no sentido de nós hoje queremos conciliar lei e evangelho, não dá. No 1,17, ela se revela no evangelho. No 3,19, 3,21, ela se manifesta sem a lei. Ambas, é dito, ela se manifesta, veja, mediante o testemunho profético das Escrituras. Como está escrito, o justo verá pela fé. No 3,21, testemunhada pela lei e pelos profetas, ou seja, pela Escritura do Antigo Testamento. Então veja como que agora nos mostra que Deus intervém para revelar a sua justiça. Você quer ser justificado? Agora, qual justiça você quer? A sua própria? Ou você quer a que Ele providenciou? Olhe, abre a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, versículo 9. Rapidamente, como o apóstolo Paulo coloca, veja. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de... Quantos podem falar a mesma coisa? Ser achado em Cristo, não tendo justiça própria que procede de lei. Paulo tinha um desejo, ele queria ser encontrado em Cristo, na vinda de Cristo. Quando Jesus voltasse, eu quero ser encontrado em Cristo, não tendo justiça própria que procede de lei. Você também deseja isso? Você quer ter justiça própria que procede de lei? Você deve abrir mão de qualquer tipo de justiça própria, qualquer orgulho, de qualquer maneira. Pastor, então a partir de hoje não tem mais obediência, não tem mais que fazer as coisas certas? Tem. A partir de agora, nós vamos aprender isso hoje à noite. Nós vamos andar pelo Espírito, para que o Espírito de Deus faça em nós tudo aquilo que é da vontade de Deus. Ele vai realizar em nós uma obra que o homem não é capaz de fazer. Você agora tem que buscar o caminho do amor, o caminho da realidade, o caminho do Espírito. Servir a Deus não é porque o pastor está olhando, não é porque você vai perder o cargo, não é porque está com medo de gafanhoto, não é porque está com medo do diabo, com medo de macumba, com medo do inferno. Não, mas atraídos pelo amor do Senhor, guiados pelo Espírito, andar no Espírito, para que o Espírito Santo realize esta obra de transformação da nossa alma. É o que se chama a salvação orgânica de Deus no homem para a sua glória. Então veja como que diz: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de Deus, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus. Está muito claro na sua Bíblia que há dois tipos de justiça: a própria, que procede de lei, e a justiça pela fé, que procede de Deus. É esta justiça que o apóstolo Paulo diz que se manifestou, ou que se revelou. Deus intervém para mostrar a justiça, para revelar a sua justiça e para nos conceder então a sua justiça. Veja como que é dito: mas agora, 3:21, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há... essa justiça de Deus é para todos os homens? Justiça de Deus para todos os que... Esse os que faz uma diferença tremenda, não faz? Para todos os que creem. Ou seja, acabou de restringir aqui essa bênção da justiça que se manifesta. Ela será dada a todos os que creem. Versículo 23: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, se todos pecaram, todos são pecadores, todos estão debaixo do pecado, Ele agora então dá a sua justiça, que é mediante a fé aos que creem. Nunca olhe para alguém e o veja, ou pense que ele seja mais pecador do que você. Todos pecaram e destituídos estão. Olha como os verbos são colocados: todos pecaram. Está no passado, não está? Ou não? Todos pecaram. Quando foi que todos pecaram?
Podia colocar, todos pecam, mas não, todos pecaram. Sabe quando foi que todos pecaram? Quando Adão comeu do fruto. Quando Adão comeu do fruto, todos pecaram. Porque em Adão todos caem. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque todos pecaram. Você pecou. Quando foi que você pecou? Quando Adão caiu, você caiu. E destituídos estão, é uma condição presente da glória de Deus. Diga, o homem está destituído da glória de Deus. E aí Cristo vem, sendo Cristo a própria justiça de Deus. Mas como é que Cristo pode ser a justiça de Deus? Cristo é a justiça revelada. Cristo é a justiça manifestada de Deus. Mas em que sentido se dá essa justiça? Paulo explica a partir do versículo 24. Sendo justificados, ou seja, aqueles que creem, recebem Cristo como justiça, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Olha como ele coloca essa questão. Primeiro, sendo justificados gratuitamente por sua graça. A fonte da justiça e da justificação é o próprio Deus e a sua graça. De onde é que procede a justiça que vem de Deus? De onde é que procede a justificação? Você já foi justificado? Ou você ainda é um pecador culpável e condenado debaixo da ira de Deus? Ou você está tentando chegar lá? Me responda. Você já foi justificado? De onde procedeu a tua justiça? De onde procedeu a tua justificação? Está aqui, justificados gratuitamente por sua graça. Deus o Pai é a fonte da justiça, da justificação. Deus e a sua graça. E qual é a base? Ou seja, Deus pode simplesmente justificar o homem? Justificado, está justificada, está justificada, é assim? Deus seria injusto se ele assim o fizesse. A justiça e a justificação procedem do Pai pela sua graça, mas tem que ter um fundamento. E o fundamento está aqui no versículo 24 e 25. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante, por meio, na base da redenção, versículo 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Então a base da justificação é a redenção e a propiciação. Pastor, o que é a redenção e a propiciação? Todos os homens, gentios e judeus, estão debaixo da ira de Deus. Não é assim que diz a Bíblia? Todos os homens estão debaixo da ira de Deus ou não? Porque todos são pecadores? Porque nenhum alcançou o padrão dado por Deus da antiga aliança? E agora então, Deus vem e fala: olha, vocês são escravos, escravos do pecado, escravos da morte, e vocês precisam de um resgate. Redenção é o mesmo que resgate. O homem, quando caiu lá no Éden, era a sua vida, mas não era a vida humana, a vida física. Não, era a vida do espírito, da alma e do corpo. O homem criado por Deus, espírito, alma e corpo, criado para a sua glória. Agora pense comigo, este homem foi sequestrado, este homem foi arrancado, enganado, caiu em pecado, tornou-se escravo de Satanás, no reino das trevas, escravo do pecado, fadado à morte eterna, porque o salário do pecado é a morte. Então havia uma dívida e havia uma sentença contra o homem. Há uma canção que diz assim:
vou buscar o que perdi. Satanás foi quem roubou a paz e a riqueza com que o Senhor me abençoou. Lembrando que essa riqueza não é material, porque a música diz que era a sua própria vida, né, com Deus. Pois nas mãos de Satanás havia um decreto, condenação por certo, sem recurso algum. Satanás, agora ele se achava no direito de reclamar a morte do homem, baseado em quê? Na justiça de Deus. Tu és justo, então mata o homem que tu criaste. Tudo que o diabo queria ver era Deus matando o homem. O diabo, é isso aí, é isso que eu quero. Queria ver o homem sendo destruído. E Deus falou assim: não, mas eu tenho uma justiça com a qual eu vou justificar o homem. Mas Deus não pode justificar o homem porque ele simplesmente quer justificar. Tem que ter uma base legal, uma base judicial. E Jesus, o filho, falou: olha, pai, eu vou lá. Mas eu vou lá, me farei homem, prepara um corpo para mim, serei homem como todos eles, com uma diferença, sem pecado. Vou viver uma vida humana, 1 ano de vida, 2, 3, 10, 15, 20, 30 anos, 33 anos. Serei tentado em todas as coisas, à semelhança dos homens, e diferentemente de Adão, lá no Éden, eu não vou cair. Serei um homem totalmente justo. E aí? E sendo justo, eu tenho o direito de vida. Entretanto, eu vou morrer no lugar do homem. Se o salário do pecado é a morte, eu pagarei a sua dívida. Eu vou resgatar o homem com o preço, e o preço do resgate é o precioso sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E ele veio. Isso é justiça. A justiça morrendo para pagar a dívida de outro. Queridos, se nós entendemos somente isso, tudo vai mudar. Porque eu sei que há muita dificuldade dos irmãos entenderem a salvação eterna de Deus. Sempre uma muleta, uma bengala para se apoiar. Deus morreu por mim, Jesus morreu, mas eu vou ter que fazer alguma coisa, senão eu perco essa salvação. Irmãos, toda a nossa dívida é a morte. O salário do pecado é a morte. Você quer pagar a tua dívida? Vá para o lago de fogo, e tu terás pago a tua dívida. Pronto. Mas Jesus veio para ser o Cordeiro Santo e substituto do homem. Veio substituir o homem. Está lá em Isaías capítulo 53, que ele era como um cordeiro mudo, que não abriu sua boca, que tomou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas dores. Ou seja, tomou os pecados que é a causa da morte e das enfermidades, e também tomou as próprias consequências do pecado sobre si, e ele levou sobre si, de maneira que quando ele estava na cruz do Calvário, ali era uma morte vicária. O que é uma morte vicária? É uma morte substitutiva, no lugar de. A justificação de Deus chega ao homem pecador por intermédio dessa base judicial e legal, porque o preço foi pago. Se a lei exige e a justiça de Deus exige a morte, então, quando Jesus morreu, ele pagou a sua dívida e ele pagou a minha dívida, e todos aqueles que creem em Jesus têm a sua dívida eternamente paga. Eternamente paga. Eu já não devo mais nada. E quando a Bíblia fala da justificação, é algo tão lindo, algo tão maravilhoso. Olha o que diz aqui em Romanos capítulo 4, versículo 5, quando diz: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio. Olha, aquele que justifica o ímpio. Você já viu isso aqui na sua Bíblia? Deus justifica o ímpio. Diga comigo: Deus justifica
o ímpio. Irmãos, eu era o ímpio, totalmente desprovido de qualquer piedade, de qualquer justiça, ímpio. Mas Deus justifica o ímpio. Por que ele justifica o ímpio? Capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos... Por quem foi que ele morreu? A quem é que ele justifica? Ele não justifica, não é o justo. O que a doutrina de salvação por obras pressupõe? Que quem será salvo são aqueles que são justos, aqueles que fazem a coisa de maneira justa. Se você não proceder dentro desse padrão de boas obras, você não pode ser salvo. A Bíblia diz o contrário, graças a Deus por isso. Ela diz, olha, Deus justifica o ímpio, porque ele morreu foi pelo ímpio. E o que é justificar? A palavra justificação ou justificar é uma expressão linguística tomada do direito romano, uma linguagem forense, que quer dizer declarar o outro justo. É uma palavra do juiz. Ele pode declarar você justo, justificar ou condenar. Ou você é justificado ou você é condenado. O contrário de justificação é condenação. Agora, alguns estudiosos entendem que justificação é o mesmo que perdão. Eu falava isso aqui ontem à noite, não é isso? Qual é a diferença de perdão para justificação? Perdão é uma palavra, de certo modo, negativa, porque lembra a tua iniquidade. Ora, se Deus nos perdoa, o perdão não nos faz lembrar de que se Ele perdoa a culpa, não é? Mas e justificação não nos lembra culpa, é o contrário, é o oposto. É quando Deus olha para você que creu em Jesus Cristo, porque Ele pagou a sua dívida, e então Ele diz, você agora é justo. Você é declarado justo. De maneira que qualquer cobrança quanto à dívida que outrora você tinha, é uma cobrança indevida. Ninguém pode cobrar nada de você. E aí o apóstolo Paulo mostra que a base não somente é a redenção, é o preço que foi pago, mas também diz da propiciação. Por que é dito da propiciação? Propiciação é uma outra palavra, né? E muito usada inclusive no paganismo. Porque os pagãos, eles quando falavam que os seus deuses estavam irados, eles tinham que oferecer a propiciação para aplacar a ira dos deuses. A propiciação como aplacar a ira dos deuses. Mas observa que a Bíblia não usa esse termo conforme pensavam ou usavam os pagãos. Os pagãos levavam lá animais, ou ofertas, ou músicas, ou festas para os deuses, para ver se eles se livravam ou deixavam de estar irados pela sua própria, pela sua própria exigência, totalmente baseada em caprichos dos deuses. Deus não é assim. Deus não está esperando que você aplaque a sua ira. É verdade. O Evangelho traz na sua essência a pregação da ira de Deus. Deus está irado, não é contra o homem em si, mas contra toda injustiça e impiedade dos homens. Quando o homem ele procede impiamente com injustiça, Deus está irado contra a impiedade e a injustiça, conforme Romanos capítulo 1, versículo 18. E qual é a maneira que Deus se utiliza para que essa sua ira contra o pecado seja apaziguada? Ele nos pede alguma coisa? Não. Para que a sua ira contra o mal, porque Deus não pode se condescender com o mal, seja aplacada, seja resolvida, Ele próprio, porque nos ama, Ele se dá como sacrifício. E a sua justiça é satisfeita e, portanto, a sua ira é aplacada. Se você recebeu a Cristo como redenção, o preço está pago. Se você recebeu a Cristo como propiciação, não recai sobre você jamais a ira de Deus. Você está totalmente livre da ira de Deus. Essas são as bases a partir da qual Deus pode nos justificar. Ele nos justifica porque Ele pagou o preço
Porque ele serviu ele próprio de propiciação em o nosso lugar. E aí nós vamos encontrar aqui o exemplo. O apóstolo Paulo exemplifica essa justificação na experiência de Abraão e de Davi. Ele diz no capítulo 4, no versículo 1 em diante: que pois diremos ter alcançado Abraão nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Nesse sentido espiritual, eu pergunto: você está trabalhando para ser salvo? Se você está trabalhando para ser salvo, é melhor você parar. Você está perdendo o seu tempo. Pastor, mas nós não devemos trabalhar? Sim, nós vamos entender posteriormente, não sei se nessa conferência, mas que todo trabalho cristão, movido pelo amor, movido pelo Espírito, tem como objetivo a questão do reino, reinar com o Senhor. Entretanto, tratando-se de salvação, é dito que ao que trabalha, o salário é considerado não um favor, mas uma dívida. Imagine que você esteja fazendo alguma coisa para ser salvo. Então você poderá chegar diante de Deus naquele dia e exigir dele o seu pagamento. Deus, eu trabalhei, portanto, dá-me aqui a minha recompensa. Eu quero ser salvo porque eu paguei o preço. É assim que você pensa? Mas olha que coisa maravilhosa. Mas ao que não trabalha. Diga: eu não trabalho. Mas não é o trabalho do pão de cada dia. Você tem que trabalhar. Eu não trabalho, eu não me esforço para ser salvo. A salvação é um favor divino. Ele nos deu gratuitamente. Olha o versículo 6. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Queridos, aqui nós temos essa base. Se nós pudéssemos aqui continuar a leitura de Romanos capítulo 4, e eu peço que você faça isso em casa, que você leia, porque o nosso tempo não nos permite. Eu aqui tinha planejado falar sobre Abraão, discorrer aqui dentro, mas não é possível porque o tempo não nos permite. Mas que vocês leiam em casa, para que vocês vejam como que é dito que a experiência de Abraão, desde o seu chamamento, as promessas, tudo que ele viveu, tudo que ele recebeu, foi dom gratuito de Deus. E para que isso fique ilustrado de maneira mais plena, o apóstolo ele vai usar duas expressões aqui no capítulo 4, versículo 17, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e que chama à existência as coisas que não existem. Essas expressões nos lembram duas coisas. Interessante que eu lendo os comentários bíblicos sobre essas expressões, eles falam, sabe o quê? O Deus que chama à existência as coisas que não existem é o Deus criador, criou os céus e a terra. Mas como é que isso se contextualiza na experiência de Abraão? Como é que Abraão pôde experimentar o Deus que chama à existência as coisas que não existem? E como é que pode experimentar o Deus que ressuscita os mortos? Na sua experiência, quando Deus prometeu a Abraão e Sara um filho. Abraão tinha a promessa de ter um filho, só que teve um problema. Abraão chegou a um estado de amortecido, de impotência sexual. E Sara, além de velha, cessado o costume das mulheres, era estéril e nunca pudera ter filhos. Pensa num casalzinho de velho, bem bonitinho, velhinho, acabado. O homem não... E a mulher... dali não saía nada. Pensa numa completa impotência. O ventre de Sara, nem quando era nova, podia gerar filhos. Que dirá agora, estéril, velha e abusada. E Abraão até que tentava, tadinho. Mas, diz a Bíblia em Hebreus capítulo 11, era um homem já amortecido. Podemos falar que Abraão estava morto. E que Sara nunca teve
condições, nunca existiu meios de gerar filhos. Quando Deus olhou para esse casal, querendo Deus ilustrar a salvação, a fé, a justificação, falou assim: olha, a salvação está na base daquilo que só Deus pode fazer. O Deus que ressuscita os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Pois não é o caso que Deus operou na vida de Abraão e de Sara, e um dia o velhinho ficou bem animado, e de repente tudo funcionava como antes, e Sara teve relação com Abraão, e ali Deus operou um milagre. E o milagre foi tão bem operado, que não somente neste momento, mas depois que Sara morreu, Abraão se casou de novo e teve mais 6 filhos. O homem... Ou seja, Abraão experimentou o poder de Deus que ressuscita os mortos. Pastor, mas e o que isso tem a ver conosco? É que nós somos tão impotentes para gerar algo para Deus, como era Abraão aos 100 anos de idade. Abraão podia gerar para Deus um descendente por sua capacidade natural? Estava impotente, destruído, acabado, humilhado? Assim somos nós, totalmente. Mas não se desanime, porque Deus chama a existência as coisas que não existem. Tudo aquilo que Deus quer de nós, que Deus exige de nós, obediência, fidelidade, o fruto do Espírito, você não tem como dar, e não existe em você, mas Deus chama a existência o que não existe. Sara teve o seu ventre restaurado depois de velha e gerou um filho para Abraão, gerou um filho para Deus. Deus ressuscita os mortos e chama a existência as coisas que não existem. A justificação, a salvação, ela acontece porque Cristo nos redimiu com seu próprio sangue, porque Cristo foi a propiciação que nos livrou da ira de Deus, e porque Deus, mediante seu Espírito Santo, agora Ele gera em nós tudo aquilo que Ele deseja para Ele. Ele produz em nós, Ele ressuscita os mortos e Ele chama à existência aquilo que não existe. A salvação é totalmente na graça de Deus.